Chegamos nesta nossa terça, hoje é terça? Terça, produção, terça-feira. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, 16 de maio. Esperamos que estejam todos bem. Tudo bem, Gabriel, com você? Suave, tudo certo? Tudo certo? Hoje é terça, hoje é segunda, hoje é quinta. Sempre terça, né? Tem uma é terça. A pessoa tá começando a se aterrar agora, na terça-feira. Muito frio, é excesso de frio. A pessoa já não sabe mais o calendário. Eu tô ainda meio baqueada com as homenagens de domingo, Dia das Mães, gente. Espero que tenha sido um Dia das Mães especial para todas as mulheres que nos acompanham, que são muitas, né, nessa audiência. Muitas, inclusive várias convidadas, né, que já vieram. Convidadas. Aí, com certeza. Verdade. É uma excelente data para relembrar de algumas coisas que é básicas e que no dia a dia a gente é engolido. A gente deixa para lá, é verdade. Aliás, se você acha que a gente está deixando para lá algum assunto, por favor, mande nos comentários da nossa live, todas as terças, 1h20. Nós estamos agora ao vivo no Instagram, daí fica meio redundante falar, né? Mas é que esse programa vai para outras duas vias. Ele vai para YouTube, às quintas-feiras, e aliás, nós estamos ao vivo no YouTube, não é, produção? Eita! E também na Rádio 93, às terças à noite, a partir das 19 horas. Então, se você quer ter uma interação ao vivo, live conosco, entra no Instagram, terça-feira, 13h20, que a gente vai sempre trocar esse bate-papo, ou então nos comentários dos nossos posts no @Talk Distrito Digital também pode rolar uma interação bacana e uma sugestão que você possa dar pra gente, que quem sabe, né, a gente tá pecando ali, esquecendo algum assunto que seja importante, seja relevante, mas a gente tenta trazer assim para todos ou para a grande maioria das pessoas interessadas, que hoje, aliás, é um assunto muito interessante. Eu acho que de todos eles é um dos mais diferentes, mas também mais rotineiros. É meio dúbia a relação com esse assunto de hoje, que foi inclusive uma sugestão do professor Juarez, que não está conosco hoje, mas que deixou tanto o assunto quanto o convidado de hoje muito bem amparados, muito bem objetivados nesse programa para fazer uma hora de bate-papo bem legal. E o assunto de hoje é o uso das tecnologias para a real participação das pessoas. Então, a gente fala muito de chat e de redes sociais, enfim, o que no interesse coletivo se permeia as tecnologias e como a gente pode fazer ela se tornar cada vez mais usual e funcional no nosso dia a dia. Porém, nós temos alguns itens do nosso roteiro hoje, né, Gabriel, para vencer antes disso. Exato. Vamos começar pelo giro? Vamos lá? Pode ser. Então, dá-lhe a vinheta aí, Tobias. Hoje, como o prof. Juarez não tá, vai na base do Gabriel. Eu também só tô de corpo presente mesmo, né, gente? Então é isso aí. A Clio veio para segurar o iPad. Foi isso. E bebeu o café da Ana também, né? Que não é fraco. Pode contribuir aí. Vai pro Google e bota umas palavras-chave, né? A gente já vai falar, inclusive, sobre isso aí. É verdade. Né? Da onde que vem as informações que a gente sai cantarolando por aí, né? Mas sobre giro, duas coisas. Sabendo que o Juarez não tava, não poderia deixar de falar de WhatsApp, né? E o WhatsApp, para quem já atualizou, Clio, então desculpa caso o teu não tenha sido. Não, o meu é sempre por último, 2026. Eu vou chegar nessa atualização, certamente. Para quem está nos ouvindo e não entendeu a piada, a Clio sempre recebe as atualizações por último. A gente fala de coisa, vocês viram o negócio no Instagram? Não vi. Vocês estão vendo que o WhatsApp agora, né, que é o giro de hoje, o WhatsApp está permitindo você proteger conversas específicas com senhas e biometria. Que legal. Então, aquele grupo ou a conversa com a Clio, eu não quero que mais ninguém abra, né? Por segurança, enfim, por motivos alheios, você pode proteger ela, mas isso é uma atualização, então tá surgindo. A outra situação é que, também relacionada com o tema de hoje, é sobre uma atualização do Google Drive. Até você trouxe o Google Drive esses dias, falando de espaço, né, de contratar novos espaços. Hoje o Google Drive ganha uma pastinha lá, um espaço de spam. Então, quando alguém compartilha algo com você e que você não pediu para compartilhar, ou que não está dentro do teu filtro de convívio, o Instagram já isola, não deixa aquilo aparecer no teu... o Instagram, desculpa. O Google já isola. Não deixa aparecer nas tuas pastas compartilhadas sem que você dê o ok. Exatamente como acontece no e-mail, né? Você recebe um e-mail que ou a palavra, o assunto, o remetente não é algo rotineiro, nos teus e-mails ele isola para que você dê a liberação. Porque hoje, se eu compartilhar um Google Drive com você, Clio, já vai aparecer lá nas tuas pastas. Daqui a pouco mais pessoas têm acesso. Isso. Né? Porque a sua filha cresce e tem acesso no teu Google Drive. Socorro, né? Ela vai ver coisas que talvez não precisaria estar vendo. Então, vai para o spam. É justamente para a segurança, privacidade, algo nesse sentido. Então, lá próximo da lixeira vai aparecer uma pastinha chamada spam, e aquilo que as pessoas começarem a compartilhar com você, dependendo do que é, né, do que for,
vai para essa pasta e você pode escolher trazer para suas pastas ou não. Beleza? Mas isso é a atualização, então é gradativo, né? Muito bom. Beleza? Viu? Beleza, Fiz é a isso? tarefinha de casa. Ah, muito bem, então. Hoje o Gabriel tá de parabéns, eu e o Juarez, a gente vai pra Castigueira até a semana que vem. Aliás, falando em prof, ele fez o trabalho dele, vai. Ele mandou um vídeo, inclusive, pra vocês verem essa beleza toda. Voando, né? Porque ele tá voando. Ele tá voando baixo, mas tá Bate voando. as asas aí, Juarez, porque com essa testa aí vão te confundir com o avião. Vamos lá, vamos ouvir. Abre-te, Sésamo. A expressão é da história Ali Babá e os 40 Ladrões, o conto mais famoso da coletânea Mil e Uma Noites. Na narrativa, o comerciante Ali Babá usa sua frase mágica para abrir a porta de uma caverna onde os ladrões guardam tesouros roubados. Mas vem cá, óbvio que não adianta ficar 1001 noites repetindo esta frase, esperando que as portas se abram sozinhas para o seu mundinho. Hashtag não quero pegar pesado, hashtag desculpa aí. Só que assim como Ali Babá, que usou a frase mágica para encontrar tesouros, né? Encontrar, entre aspas, você pode desvendar o potencial das inteligências artificiais para ajudar no crescimento do seu negócio. A tecnologia está ao nosso alcance. Basta saber como usá-la de forma estratégica e inteligente. E fica a pergunta, substituídos? Talvez aqueles que não souberem abrir as portas para as novas possibilidades. E já fico aqui a abertura, né? O que vocês acham disso? Já deixando aí a deixa para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Rubens. Isso aí, Rubens Stalock está aqui conosco. Stalock, ele é alemão de poucas gerações. Tudo bem, Rubens? Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui. Clio, Gabriel também, bom revê-lo. Que bom que você veio e que vai trazer eu acho que uma bagagem muito grande, né? O currículo do Rubens é muito longo e aí a deixa que o Juarez deixou na redundância dele vem logo em sequência, porque eu queria começar perguntando para o Rubens assim, Rubens, de toda a tua área acadêmica, da tua área profissional, o que hoje você poderia destacar para a gente que você faz, inclusive porque eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre algo que você se formou doutor também, né? Como é que é a tua prática hoje em dia? Muito bem, vamos lá. Eu sempre tive uma motivação muito grande de estudar, de aprender. Então, eu fiz a minha graduação em economia, sou economista de formação, tenho meu registro junto ao Conselho Regional de Economia, atuo enquanto educador financeiro também, foi a minha primeira, talvez, atuação profissional, antes mesmo de atuar hoje em uma cooperativa de crédito, atuo também com desenvolvimento de projetos, mas eu sempre fui motivado, sempre fui curioso desde pequeno, e eu também não quis seguir uma verticalidade de formação, vou fazer um mestrado, doutorado na área de economia. Então, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei um mestrado que fosse interdisciplinar. Então, fiz meu mestrado em desenvolvimento regional, tentando entender um pouquinho dessa configuração das regiões, dos territórios, como se formam os territórios, como acontece a relação das pessoas. Então, eu sempre fui muito motivado por entender como as pessoas se relacionam, como as pessoas interagem e como que essa interação das pessoas, de alguma forma, constituía uma sociedade, uma comunidade, um território. Nessa mesma linha, então, fiz o meu doutorado também em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade do Estado. E, a partir daí, fiz também o meu pós-doutorado. Então, fiz meu estágio pós-doutoral também nesta área de desenvolvimento regional. Então, a minha base de pesquisa é entender como as pessoas se relacionam, entender de que forma que essa relação das pessoas, né, que é o que a gente chama de territorialidade dentro de um termo, dentro de um conceito, como que estas relações ajudam a formar os territórios. Então, nesta minha caminhada, eu me deparei com as tecnologias, com o cyberespaço, me deparei com a apropriação do cyberespaço a partir do desenvolvimento da internet para que as pessoas pudessem também interagir neste cyberespaço, constituindo um cyberterritório. Foi um conceito, inclusive, formatado a partir da minha pesquisa de mestrado, foi publicado num periódico português, inclusive, talvez foi uma das primeiras publicações referentes a um cyberterritório, né, um cyberterritório. E hoje nós temos aí essa perspectiva de apropriação do cyberespaço para que as pessoas possam participar. Então a gente precisa entender também o que é o participar e principalmente pensando no planejamento territorial. As pessoas às vezes me perguntam, mas o que é, né? O que faz uma pessoa que é formada, por exemplo, que tem um doutorado em planejamento territorial?
Então, se vocês me permitem, eu gosto de falar, eu sou Por favor, professor, não, eu sou professor, então Gente, tá eu aqui gosto pra de... aprender, né, pô? Eu gosto de falar. O Gabriel já está me olhando, ele sabe que eu falo bastante, né? Então, o Gabriel já falou hoje que ele precisa sair pontualmente às 2h20. Ele Então, tem um compromisso muito sério, gente, com mulher, tá? Aproveitando 2. só um parênteses, mas já vai voltar a bola para ti. Para quem está só nos ouvindo, né? Vai nos ouvir daqui a pouco na rádio. Pessoal, esperem até quinta e vejam lá no YouTube, tá? Porque pelo currículo do Rubens, ele não tem 115 anos. Não, ele não é o Senhor dos Anéis. Olha lá que vocês vão se surpreender. Muito jovem, É porque inclusive. é alguém que começou e realmente é muito aplicado, né? Eu tive vários meses, anos, não lembro da contagem, mas nós já trabalhamos junto. Inclusive escrevemos um artigo, né? Que eu não consigo lembrar do título agora, mas era relacionado a isso. Essa questão da pauta aí do cyberespaço, enfim. Mas o Rubens é alguém muito acadêmico, assim, de diferencial, né? Tá muito acima da curva. E por isso que tem um currículo que Invejável. só de a gente ler, a gente vai se diminuindo. Sim, é muita coisa. Rubens, você tem que idade hoje? eu estou com 31. Olha isso, gente. 31. E tu passou dos 40, né, Quando Gabriel? eu tinha 19, ele já estava estudando. Só que ele estava na barriga da mãe ainda. Ele saiu da barriga da mãe com uma 5ª série feita. Ai, gente, que sensacional, Rubens. Não, mas vamos lá. Você estava num gancho ali muito interessante sobre o cyberespaço e o uso no nosso dia a dia, né, também. Exatamente. Então, eu hoje, né, dentro dessa perspectiva de planejamento territorial, então nós temos que entender primeiro o que é o planejamento. Então, quando a gente entende o que é o planejamento, fica mais fácil depois de compreendermos algumas outras questões que eu venho estudando ao longo aí de, no mínimo, 6, 7 anos. Então, né, o Gabriel comentou que eu sempre fui muito dedicado, de fato, eu fiz graduação, fui para o mestrado, doutorado, pós-doutorado e nunca parei. Então, a minha meta é nunca parar, de fato, é sempre estar ativo, produzindo. Gosto muito de escrever artigos, então uma das minhas, talvez hoje, paixões é, de fato, de estudar, escrever artigo, algo que os meus alunos não entendem muito, porque eles odeiam quando, por exemplo, eu peço para que eles escrevam um artigo, mas é algo que, para mim, me satisfaz e é uma forma de demonstrar aquilo que eu também aprendi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu estou estudando. Então, é uma forma de demonstrar e compartilhar, porque não adianta nós sabermos e não conseguirmos compartilhar. E que também vem muito de encontro a essa nossa pauta, né? Sobre o uso do cyberespaço, o uso deste espaço de inteligência coletiva. Aí vem uma perspectiva do Pierre Levy, né? Existe um livro muito bacana dele que é a cybercultura. O que seria essa cybercultura? É a apropriação da internet pelos indivíduos, pelas pessoas, para que juntos nós possamos encontrar caminhos, para que juntos nós consigamos encontrar formas de melhorar a sociedade. Então aí nós temos uma cybercultura. Nós temos uma cybercultura. E voltando à ideia do planejamento, então o planejamento é você traçar um caminho para atingir um objetivo. Planejamento territorial é você traçar um caminho para que nós consigamos atingir objetivos para os municípios, por exemplo. Né? Para os municípios. Então, como nós queremos estar enquanto Rio do Sul, enquanto Ibirama, enquanto, né, qualquer que seja o município a nível aí, planetário em 2050? Nós precisamos planejar desde hoje, nós precisamos discutir desde hoje. Então, nós temos essa perspectiva e o planejamento territorial é você discutir essas diferentes dimensões que contemplam aí o planejamento. Então, não é algo de uma área específica, embora ele esteja mais vinculado, talvez, à geografia. Eu fui mais para a geografia humana, pensando na interação das pessoas, mas é uma área interdisciplinar, o que eu particularmente gosto bastante. Mas tem uma coisa que vai pegar aqui todo mundo, eu imagino, que seja o seguinte: como é que eu vou planejar, sei lá, 30 anos, você citou 2050, vamos colocar 2050, 60. Como é que eu vou planejar tanto tempo se há 10 anos atrás a nossa rotina era totalmente diferente do que é hoje e eu não tinha nada como planejar a inserção, essa cultura cibernética, essa cybercultura que a gente vivencia hoje, né? Que a gente realmente não vive sem. O celular está prova viva de que há um terceiro braço, uma terceira mão. E se eu esqueço ele em algum lugar, meu Deus, eu não vou conseguir viver lá fora. Então, como que se faz isso hoje? Se prevê esse tipo de coisa, Rubens? Vamos lá. Nós temos a seguinte perspectiva. Existe uma categoria de análise que nós utilizamos até de um mundialmente famoso, né, e conhecido autor, que é o Milton Santos, ele é brasileiro, e ele, então, desenvolveu uma metodologia de interpretação do desenvolvimento dos territórios
que se chama de formação socioespacial, que é nós compreendermos como acontece o processo de desenvolvimento e formação dos territórios a partir da interação do que ele chama de objetos e ações. Objetos, questões físicas, geossistêmicas, e as ações pensando nas interações humanas, pensando nas territorialidades. E esta interação em um determinado período de tempo constitui um determinado território. Então, por isso que um território, por exemplo, né, o território constituído aqui no Alto Vale, ele vai ser diferente de um território constituído lá na Europa ou lá no Japão, em qualquer que seja, mesmo que as pessoas sejam as mesmas. Se nós hoje pegarmos todo mundo aqui do Rio do Sul e levarmos para uma cidade lá da Europa, nós não vamos constituir a mesma sociedade, o mesmo território, porque existe uma interação lá, inclusive diferenciada de relevo, de clima, isso vai impactar. E, nesta perspectiva, nós podemos projetar, nós podemos pensar no futuro nestas dimensões. Como eu quero estar? Aí vem a perspectiva dos planos diretores municipais. O plano diretor municipal hoje, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é uma lei instituída de forma muito recente no Brasil, que é a Lei 10.257 de 2001, que veio justamente para regulamentar e para dar uma base um pouquinho mais específica de planejamento dos territórios lá da nossa Constituição Federal de 88. Então, nós começamos a discutir sobre isso, não que nós começamos, mas sistematicamente ou até de uma forma mais em termos de legislação, lá na Constituição Federal. Então, tem o artigo 182, 183, coloca essa questão, inclusive, de que é responsabilidade do município atender às funções sociais, né? Saúde, educação, infraestrutura e assim por diante. E o Estatuto da Cidade, então, apenas em 2001, ele veio regulamentar esses dois artigos e ele colocou de que o plano diretor municipal é o principal instrumento de planejamento dos municípios. É a responsabilidade do município planejar o seu futuro. Existem municípios a nível de Santa Catarina que hoje estão pensando já num longo prazo. Joinville é um exemplo disso, estão pensando já em um longo prazo. Quando a gente fala de planejamento, não é só os 4 anos da eleição. É os 4 anos de um período que coincide com o período de um mandato. Não, ele tem que ser um período de maior tempo, né? Isto vai de encontro a ideia de sustentabilidade também. Então, a sustentabilidade ela tem que ser pensada a longo prazo. Quer dizer, é tudo na base da previsão. Não significa que vai realmente acontecer, né? Exato. E quando a gente traz isso, né, Rubens, e pode ir corrigindo aí se eu devagar, mas para trazer para esse lado do empreendedorismo e tal, que é algumas das nossas pautas recentes aqui, eu costumo dizer em algumas falas, quando a gente fala de planejamento, né, que sonho a gente não realiza, projeto a gente realiza. Então, pegue teu sonho, torne ele um projeto com data, começo, meio e fim, quem, quando, preço, um 5W2H da vida no mínimo, e daí você começa a entender que dá para fazer ou que não dá para fazer, porque senão a gente fica só sonhando e não sai do lugar. Tem muita gente que tenta conquistar o mundo ou quer conquistar o mundo ou até melhorar a comunidade, a sociedade, a empresa onde vive e entende que participar de um grupo de WhatsApp é o suficiente. Né? Que é um pouco da provocação lá do nosso tema, né? Como utilizar tudo isso para gerar uma comunicação qualificada, uma comunicação que transforme. Nesse mundo não acadêmico, mas nesse mundo mais mão na massa e tal, infelizmente, né, Rubens, pela velocidade, por esse bombardeio de informações que eu costumo simbolizar isso com o efeito Netflix, né? A gente para na frente da TV para assistir um filme e cansa na escolha. Porque tem tantas opções. A diversão é essa. Que a gente foca no que eu não estou assistindo. Se eu vou ver Pica-Pau, mas tem Chaves, né? Se eu estou vendo Chaves, mas tem Bob Esponja, né? Qualquer coisa assim, né? A gente se preocupa com o que a gente não está consumindo. E quando a gente percebe, é muito rasa essas pesquisas, né? Vários termos ou várias provocações que você já fez nesses primeiros minutos não é o cotidiano da maioria. Porque a gente coloca desenvolvimento territorial, por exemplo, a Clio te fez a provocação lá no início. Cara, o que faz esse cara, né? O que faz essa formação? E talvez muitos que estão nos ouvindo, se continuarem com a dúvida, vão para o Google, vão digitar isso lá, vão clicar no primeiro link, porque é isso que 99% das pessoas fazem. Eu ministrei aula em determinada época aí numa pós de marketing digital. E eu me surpreendi que um dos alunos, ou ele mentiu muito bem, ou realmente era assim para ele, Rubens, ele não sabia que existia a página 2 no Google. Não era a página 147. Nossa, aquele jura? Google lá no fim, final, entendeu? Né? Ele não, sei lá, falta de curiosidade. Daí a gente podia discutir só isso já, né? Mas ele ficou surpreso quando eu
expliquei para ele sobre, né, sair do mesmo, vamos pesquisar na página 8, que é por lá que estão os artigos, né? Tenho, inclusive, uma maneira diferente de pesquisar no Google para buscar coisas acadêmicas que têm embasamento, né? Aquilo que aparece nos primeiros links é eu, Gabriel, que acho e escrevi, ou é você que pagou para aparecer no ranking, né? E está aparecendo. Nem sempre é uma verdade, né? E com esses meios de comunicação que a gente tem, a exemplo do WhatsApp, eu peguei o linkzinho lá, coloquei, achei uma resposta que é desenvolvimento territorial e saio compartilhando no grupo da família, né? E só li a metade de uma frase. Então, acho que uma das provocações é isso, né? Quando a gente fala de desenvolvimento territorial, municipal, a nível de sociedade, não é somente planejar por planejar, né? É verificar os indicadores, os números, as métricas, né? Aonde nós estamos e aonde por necessidade ou por desejo a gente quer estar. Direito cria uma ponte, né? Então não é adivinhar, né? Como foi a pergunta da Clio. E tem uma vertente, eu não sei se tu estuda isso também ou não, que eu gosto muito, que é futurismo. Mas futurismo não é ler a sorte, né? Futurismo é com base em dados reais, você faz uma projeção, né? Olha, se as coisas continuarem desse jeito, exemplo do valor do dólar, só para exemplificar e eu devolver a bola para ti. É tipo o valor do dólar. Quanto que o dólar vai estar em dezembro? Não faço ideia, mas projetar eu posso, né? Com base nos dados reais, num histórico de X meses ou ano, se as coisas não modificarem demais, o dólar tende a terminar o ano em tanto, né? Trazendo para a tua área e economia. Mas isso não é adivinhar. E isso não é desejar um futuro. Isso é prever, né? Uhum. Então, futurismo é diferente de ler a sorte, né? São coisas totalmente diferentes. Então, com base nisso, a gente consegue trazer pesquisas, discussões mais ricas, né? Mais embasadas do que aquela conversa, como a gente fala aqui às vezes, conversa de boteco. E que fica só no blá, blá, blá. Isso que você comentou até, Rubens, é muito interessante da gente firmar aqui, quem sabe até partir um pouco para a inovação política, porque um parceiro nosso que é o Sebrae, ele tem o programa Cidade Empreendedora e Rio do Sul foi realmente pioneira nisso e ganhou. A gente sabe que o nosso prefeito José Tomé foi até Brasília ganhar o prêmio e tudo mais. E aí eu acho engraçado porque as pessoas, elas dizem assim, tal prefeito agora ganhou a eleição, então tudo vai mudar. E na verdade não é bem assim que deveria ser. Deveria se pegar uma engrenagem já funcionando tão bem e a pessoa receber um mapeamento de todas as áreas que existem na cidade, inclusive as áreas digitais, as áreas que lidam com tecnologia, para a pessoa não perder tanto tempo em se situar ou precisar organizar a casa. E aí é que a gente trata desse planejamento territorial. Eu acho que é ali que entra muito o gancho de você não achar que é muito tempo planejar 8, 10, 20 anos numa cidade, né? Exatamente. Então, é muito pertinente tudo isso, né, que vocês colocaram, para ver o quão é complexo pensar no planejamento de um município. Não é uma situação tão simples, é algo que envolve uma série de discussões, uma série de levantamento de dados, sejam dados que nós chamamos de dados técnicos, dados, por exemplo, relacionados a questões geomorfológicas, quanto dados sociais, por meio de cartografia social. Então, quando a gente fala de planejamento territorial, nós estamos falando do quê? Pensando no futuro, como nós queremos estar, né? Como nós queremos estar. Então, quando a gente fala de planejamento, nós não podemos deixar de estimular a participação das pessoas, porque nós queremos uma cidade, um município para quem? Para as pessoas. Nós queremos que as pessoas vivam com qualidade. Aí vem um princípio, inclusive do Jangel, que ele fala muito de cidades para pessoas. Como nós podemos pensar em cidades que sejam seguras, saudáveis, sustentáveis? Um dos objetivos e uma das determinações que está lá nessa lei, que é a lei que a gente chama de Estatuto da Cidade, coloca que é obrigatório hoje, quando nós trabalhamos com a perspectiva de planejamento territorial, estimular e promover a participação das pessoas, que é a gestão democrática das cidades. Então é obrigatório hoje nós estimularmos e nós buscarmos a participação das pessoas nesse processo de planejamento. E aí veio toda a minha base de pesquisa, de mestrado e doutorado, que eu fui entender de que forma que eu poderia apropriar as tecnologias do ciberespaço para promover e estimular a participação das pessoas. Então, porque é extremamente importante nós ouvirmos as pessoas numa leitura, por exemplo, comunitária, para saber o que elas hoje estão achando do local em que elas estão morando e o que elas visualizam para o futuro delas nesse município em que elas estão residindo.
Então, nós temos 3 perspectivas: a cidade que nós temos, a cidade que nós queremos e a cidade que nós podemos ter. E para isso nós precisamos da participação das pessoas, que é o que a gente chama de capital social. Como que você faz? Pegar opiniões das pessoas? É com base em quê? É com base em enquete? Vamos lá. Existem várias ferramentas mapeadas hoje para se buscar esta participação das pessoas. Então, existe a parte técnica, que muito se confunde. Mas as pessoas não devem participar de um processo de planejamento, né, lá do plano diretor, da elaboração, revisão, porque elas não conhecem, elas não sabem sobre os dados. Talvez elas não sabem sobre cartografia, elas não sabem sobre o levantamento de um dado técnico, por exemplo, né, lá pensando na questão geomorfológica, mas elas sabem da cultura, elas sabem do lazer, elas sabem do que falta, por exemplo, de lazer numa cidade, no município. Então, elas sabem do seu processo, de vida. Então, elas sabem sobre o que elas querem para os seus filhos em termos de educação, de saúde. Então, quando a gente fala, né, de planejamento, existe a leitura técnica e a leitura comunitária. Com base nas minhas pesquisas, eu consegui, primeiramente por meio aí do mestrado, então eu fui entender como acontece essa relação das pessoas no cyberespaço. Então, a internet, ela surgiu lá na década de 50, 60, basicamente, né? E ela se dá com base na interconexão mundial de computadores, certo? A cybercultura é a apropriação dessa internet pelas pessoas, pelos indivíduos. E as pessoas, quando se apropriam desta internet para interagirem umas com as outras, nós temos uma nova forma de constituição que a gente chama de territorialidade, que é a relação entre as pessoas. E estas novas relações entre essas novas formas de se relacionar, né, das pessoas se relacionarem, também constituem novas formas de organização social. E aí a gente não pode confundir, a gente não pode deixar de mencionar de que existem alguns níveis de interação das pessoas com essa perspectiva aí, né, de governo. Então existe o E, que a gente chama E de eletrônico, de digital, E informação, que é quando, por exemplo, eu acesso o site lá da prefeitura para buscar uma informação de um endereço, por exemplo, lá da Secretaria Municipal de Educação. Aí eu estou utilizando do que a gente chama de E-informação. Tem o E-consulta, que é quando, por exemplo, eu acesso lá no site da prefeitura um campo de busca, de pesquisa para buscar algo, alguma informação. É o e-consulta. E existe, dentro dessa nomenclatura, o que a gente chama de e-participação ou e-deliberação, que é quando nós criamos um canal específico para que as pessoas possam participar, um canal que eu digo por meio da internet, por meio do cyberespaço, para que as pessoas possam participar, para que as pessoas possam colocar não apenas a sua opinião, mas também para que elas possam votar. Aí a gente entra na e-deliberação. E o que a gente menos tem hoje é de fato e-participação e e-deliberação. Porque quando as pessoas vão, não desmerecendo, é muito importante sim, né? Existem vários autores que contextualizam a questão do cyberativismo, que é a mobilização das pessoas em redes sociais virtuais, Instagram, Facebook. Inclusive eu estudei durante o mestrado um movimento cyberativista que era em prol da federalização, por exemplo, da FURB. Então foi por lá que eu consegui demonstrar estas relações das pessoas neste cyberespaço. E as pessoas elas acabam achando que a participação é só ir lá e fazer um comentário lá no Instagram, no Facebook. Não, talvez, imagine, se nós tivermos 3, 4 mil comentários, cada um colocando um comentário, o poder público não vai Mas elas avaliar. minimizam muito também isso, né? Exato. É. E também nós temos que entender que não é qualquer tipo de ferramenta que serve para qualquer situação. No Brasil, de uma forma geral, nós percebemos a falta do que se chama de sabedoria digital, que foi inclusive o artigo que nós escrevemos, Gabriel, aquela vez que nós enviamos, né, que nós enviamos para um evento. Então, a sabedoria digital é você saber utilizar de forma apropriada as tecnologias para uma determinada finalidade. Não adianta eu ter disponível ferramentas, né? Eu falo agora, por exemplo, com um exemplo da área de economia. Eu tenho lá várias ferramentas disponíveis para fazer o controle financeiro. Mas não adianta eu ter disponível ferramentas se eu não sei usar. Não adianta eu ter disponível uma ferramenta, por exemplo, para participação, que nos falta no Brasil, né? Deixo aí já essa perspectiva, sendo que as pessoas não sabem utilizar. Então, a sabedoria digital é você saber utilizar das ferramentas disponíveis ou deixar de usar alguma ferramenta específica porque ela não vai ser útil.
Isso se aplica muito à área da docência. Eu vejo hoje muitos professores querendo utilizar de algumas ferramentas, mas elas não são tão apropriadas, talvez, para o processo. Então, a sabedoria digital é você saber utilizar de uma forma qualificada as ferramentas, né? E isso depende muito também de sensibilização. Depende de nós estimularmos esta sabedoria digital. Então, hoje a gente tem vários aplicativos, muitos inclusive, mas agora, qual que eu uso? Como eu uso? De que forma eu faço, né, para utilizar? Fazer as pessoas estarem lá, né? Exato. Até porque, né, senão a gente cai numa redundância, aí, mas só para dar uma descontraída, né, porque para fazer o planejamento eu preciso planejar, né? O processo de fazer um planejamento precisa ser planejado. É o segundo passo, senão né? eu saio coletando dados, como trazia o Rubens, e, cara, mas eu perguntei errado. Agora a resposta não me cabe, não me serve. Ou a tabulação é manual e eu vou ter erro humano contaminando um resultado, né? E do outro lado, que é o lado mais população, comunidade, se não bem intencionado e bem explicado, pode virar muro de lamentações, né? Porque quase tudo, os exemplos que o Rubens trouxe na fala anterior, para quem está nos ouvindo, pode ter lembrado de algo muito conhecido que é ouvidoria, né? Mas geralmente a gente vai lá para descer a lenha, né? Porque tu vai lá tu reclama, tu não sugere uma maneira diferente e melhor de resolver aquilo, tu reclama de um produto, de uma situação, de um atendimento. Então não é só isso, porque daí isso vai virar literalmente o muro de lamentações. Usar dessas ferramentas para melhorar a comunidade, a sociedade, é participando, né? Não é apontando o dedo, simplesmente, olha, esse buraco na minha rua está assim de tal tempo e eu sugiro ou eu conheço soluções buscando decentemente na internet, não na primeira página, que existem soluções. Tem muita do partidarismo ali, da polarização em cima da política. Senão a gente terceiriza, né? Quero uma sociedade melhor, porém você, Rubens, crie ela para mim. E eu tô em casa no sofá. Também não dá, né, gente? Que é o que a Grace trouxe aqui. Até achei que era parente do Juarez, né? Melhorini. É parecido, mas não é parente. Ela colocou, adoro esse pensamento de cidade para as pessoas. Muito raro uma cidade pensar e executar dessa forma. Dinamarca é um exemplo de cidade pensada para pessoas. Exatamente. Então, Gabriel, acho que é importante só fazer esse gancho com relação ao uso, né, dessas ferramentas. Nós temos que falar também de que o próprio hoje poder público, os governos, pensando em prefeituras, eles não estão disponibilizando muitas vezes ferramentas adequadas nesse contexto da internet, saber espaço, para que as pessoas possam participar. Isto, por sua vez, dá margem para que as pessoas façam o quê? Usem Facebook e Instagram para fazer um muro de lamentações e apenas jogar ao vento, né? Críticas, muitas vezes críticas tomando por base pensamentos ideológico-partidários, e aí nós não chegamos em lugar nenhum, porque aí fica a crítica pela crítica, sem ser construtiva, sem ter um embasamento, e o poder público não leva isso em consideração, porque ele diz, olha, isso é uma afronta política, isso é algo que não tem fundamento, então nós temos que ter algumas estratégias, isso parte do planejamento. Primeiro, o poder público querer que as pessoas participem, criar formas para que as pessoas participem, né? Nós temos audiências públicas que fazem parte do processo de planejamento, que é uma obrigatoriedade do processo, mas por que não incorporar também o cyberespaço, o uso das tecnologias para maximizar o uso ou a participação das pessoas? Durante o meu doutorado, eu estudei justamente como nós podemos usar esse cyberespaço para estimular a participação das pessoas para o processo de planejamento territorial. Então, existe aí um caminho que a gente pode seguir para fazer as pessoas participarem. Um deles é fazendo com que as pessoas percebam que elas estão sendo valorizadas pela sua participação e não que elas estejam sendo apenas utilizadas pro forma, ou seja, vamos fazer uma audiência pública, sendo que a audiência pública deveria ter um caráter de deliberação e apenas as pessoas ficam lá sentadas ouvindo aquilo que já foi previamente acordado, que é o que a gente chama de urbanismo do pensamento fraco, urbanismo tecnocrático. Que é o que acontece. Que é o que acontece, infelizmente. Né? Aí a gente público, não se né? motiva a ir lá assistir também, né? Porque daí precisa de público e não de participação, né? De quórum tem só, esse né? público Pra para valer. bater palma, Exato. não participação direta.
de ideias, participação de projetos, né? Tá tudo muito engessado, Exatamente. né? Então, nós precisamos mudar a forma como nós planejamos, mudar a forma como nós entendemos esta participação das pessoas e valorizar, de fato, a participação das pessoas. Porque quando a gente valoriza a participação das pessoas, elas se sentem valorizadas e elas querem participar. Aí a gente tem o capital social, né? Então já está comprovado, já existem vários estudos, inclusive publicados, que naqueles locais, naquelas regiões onde as pessoas participam, seja numa associação de bairro, seja, né, em reuniões comunitárias, existe um melhor desenvolvimento. Os indicadores de desenvolvimento, de qualidade de vida melhoram, porque as pessoas participam. Então a participação ela é fundamental para que a gente construa cidades mais saudáveis, sustentáveis, que se preocupem com a felicidade das pessoas. Eu acho que até o nível de criticidade ele fica muito mais baixo, porque se você se sente parte daquilo, como é que você vai criticar? Você vai querer elogiar e mostrar para o outro vizinho, dizendo assim, olha o que a minha comunidade fez. Eu sinto muito isso de bairros que são realmente unidos, como você comentou, e daqueles que ficam assim, ao Deus dará, e esperam, sei lá, alguma coisa vindo do poder público e mais sentados todos no sofá. A gente vai comentar já depois do break com o Rubens sobre o chat, e eu queria muito saber, que foi uma deixa até do Juarez, sobre o uso dele nos trabalhos acadêmicos, já que o Rubens, inclusive, frequenta as salas de aula e sabe como os nossos queridos acadêmicos, né, eles tentam fazer. Mas antes de ir pro break, deixa eu dar 2 recados importantes aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer bate-bola 2, um eu e um Gabriel. Daí o Gabriel fala do pessoal do Sebrae. Eu queria só lembrar do pessoal da Naturela e mandar um beijo pra Sayonara e pro maridão e pra toda a equipe lá, porque na terça passada que ela esteve aqui, foi o dia que saiu o registro de marca da Bivita, que na verdade agora vai mudar para Bivita, só que a gente vai informar logicamente quando tiver fachada pronta, tudo pronto, mas já fica o convite para você acessar bivita.com.br, o B, E, 2 E's junto, Bivita, feito abelha em inglês mesmo, para você acessar e fazer as suas compras. É um e-commerce de produtos de suplementação, produtos naturais, fitoterápicos, produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, todos adaptados para a tua vida ficar mais saudável. E a entrega é feita em qualquer lugar do Brasil. Então, se você está nos assistindo, nos acompanhando de alguma cidade do Alto Vale ou fora, Juarez pode fazer compras, por exemplo, em Caçador. Vai para Caçador? Chapecó? Tá voltando de Chapecó. Chapecó. Tá batendo asa agora. Gente, assim, ó, qualquer lugar tá valendo, tá? bivita.com.br. A loja física fica em Pouso Redondo, anexo ao Supermercado Sertanejo. E as compras no site podem ser parceladas em até, acho que 10 vezes sem juros. Eles conseguem sem juros ainda você comprar tudo com ótimo preço e uma entrega muito ágil, então, tá bom? É a Naturela que agora se torna Bivita para todos vocês. E falar também do Sebrae, que é nosso parceiro já desde temporada passada, né, Gabriel? Isso aí. Então, o Sebrae, inclusive, tem muita conexão com o que nós estamos falando, né? A Clio bem lembrou da Cidade Empreendedora. É um baita projeto, inclusive hoje com um braço no agro também, né? Porque não tem como se dividir uma comunidade, ora cidade, ora agro, cidade é cidade, comunidade é comunidade, né? E então esse é um dos, né, imensos ou diversos projetos que o Sebrae tem, que é a Cidade Empreendedora, que Rio do Sul foi o primeiro a aderir, e que inclusive hoje de manhã teve um evento de renovação, de ampliação de projeto, algo assim. Nós trouxemos como pauta, inclusive a Fernanda aqui há alguns programas atrás, para falar do Empretec, né? Então aqui a gente fala de comunidade, mas a gente sabe que quando a gente ergue a régua do CPF, uma comunidade toda ganha, né? Porque a discussão fica mais rica, ela fica mais cultural, né? Um nível maior do que eu tentar resolver só o relevo e as pessoas que estão ali em cima estão contaminadas ou estão vivendo um passado, aquela teoria do macaco sempre foi feito assim, qualquer coisa nesse sentido. O Empretec hoje é uma imersão de uma semana onde você vem acelerar ou algo que você já tem, o seu negócio, mas principalmente a maneira que você age perante ao mundo do empreendedorismo, né? Lembrando que é uma metodologia desenvolvida pela ONU, e a única entidade no Brasil credenciada a realizar o Empretec é o Sebrae. E a gente está com uma turma, inclusive, em parceria agora para iniciar nos próximos meses com a Associação Empresarial e o Sebrae. E as vagas estão abertas, elas são limitadas. Caso você queira realmente dar uma guinada, como a gente diz aqui, uma virada de chave quando o assunto é empreendedorismo, o Empretec é uma ótima saída. Para não ficar parecendo que eu estou te vendendo algo, né? Procure alguém que já tenha feito o Empretec e só pergunta para ele como foi. E daí você tira as suas conclusões. Isso aí. Vamos pro break agora? Let's go. Voltamos já, tá?
Agência Clio Carolina, a sua comunicação 360 graus. Assessoria digital descomplicada e ágil para sua marca crescer e se posicionar. Criação de peças publicitárias como logomarcas, outdoors e vídeos. Montagem de campanhas e eventos promocionais. Gestão de tráfego, além de consultoria, treinamento e planejamento em marketing para você turbinar ainda mais a sua equipe e o seu negócio. Acesse cliocarolina.com.br e reserve o seu horário. Na Emporium Smart você encontra smartphones novos e seminovos, acessórios para celulares, dispositivos inteligentes, caixas de som JBL e Fran. Ah, você conta também com assistência técnica especializada para quando precisar consertar algo em seu smartphone. Busca qualidade? É na Emporium Smart que você encontra. Avenida Oscar Barcelos, em frente ao Terminal Urbano, bem no centro de Rio do Sul. WhatsApp 992872000. Acompanhe as novidades em @Emporium Smart Loja. A Unitar Centro Médico conta agora com um urologista capacitado em cirurgia robótica. Com dedicação e competência, Dr. Luiz Fernando atua em cirurgias oncológicas de próstata, rim e bexiga. Pioneiro no Alto Vale, faz caminhar junto à tecnologia avançada e o atendimento humanizado para trazer melhores soluções no momento em que você mais precisa. O diagnóstico pode ser difícil, mas podemos oferecer o melhor tratamento para você. Cirurgia robótica, o futuro ao seu alcance. Para contato, @Dr. Luiz Fernando da Silva, WhatsApp 996001202. Vamos cuidar da nossa saúde? Naturela Produtos Naturais. Tudo para tornar a sua vida mais saudável em Pouso Redondo. Na Naturela você encontra grãos, farinhas, sementes, chás, fitoterápicos, produtos sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Além da linha completa de suplementação das melhores marcas: Max Titanium, Iridium, Nutrata, Vitafor, Bold e mais. Desinchar, Raoma, Believe e Whey Vive. Agilidade na entrega, ótimos preços, parcelamento em até 6 vezes sem juros. Podem nos contatar pelo Insta @NaturelaSC. Queremos direcionar para o site bevita.com.br. O que postar no meu perfil de Instagram? Como mostrar minha autoridade nas redes sociais? Será que meus seguidores gostam do que posto? O que postar nos stories? Muito ou pouco? Como atrair, relacionar e vender pelo Instagram? Se você tem uma dessas dúvidas, uma mentoria em marketing digital pode te ajudar. @Ojuarez Digital, especialista em marketing e presença online. Mais de 15 anos educando para o digital. Só chamar @Ojuarez Digital. A RSL Soluções Audiovisuais transforma suas ideias em realidade com serviços profissionais de produção de áudio e vídeo, serviços de sonorização esportiva e corporativo, transmissão do seu evento, lançamentos de coleção, palestras, eventos híbridos, teleconferências, além de gravações de aulas, podcast no seu ambiente ou em estúdio profissional e itens como painel de LED, projetor e tela de projeção para incrementar ainda mais as transmissões. Solicite o orçamento em @TobiasRSL. Posso falar? Pode, ele conversou comigo só pra brincar. Posso falar, doutor Luiz Fernando, que Gabriel não aceita fazer o seu texto? Dá um ruim, né? Eu vou pedir pro chat como falar o que a Clio fala de um jeito Gabriel. Daí, doutor Luiz pode deixar que... Gente, não vai sair. Eu quero instigar a nossa audiência hoje aqui a perguntar, vocês sabem mitos e verdades sobre cirurgia robótica? Você sabe a diferença de uma coisa para outra, Gabriel? Muita gente acha que é o robô que opera sozinho a pessoa. Não é, tá, gente? O robô, ele é controlado pelo médico cirurgião. Então, você está contratando o médico cirurgião para fazer a cirurgia robótica e ele vai utilizar vários tipos de instrumentos ao longo dessa cirurgia, inclusive o robô da Vinci, que fica no Santa Isabel Hospital em Blumenau. Então, é por lá que o Dr. Luiz Fernando opera, tá? Outro mito ou verdade que a gente desmistifica aqui. O procedimento é extremamente seguro, não fique com medo de achar que é porque o robô está operando, que, na verdade, como eu expliquei, é o médico que opera o robô, então o robô só vai aceitar comandos do médico, que vai deixar de ser segura essa operação. Pelo contrário, ela traz muito mais benefícios que a cirurgia convencional, o tempo de pós-operatório é muito mais curto, mínimos cortes, é uma cirurgia minimamente invasiva, então o teu pós-operatório vai ser praticamente outro, a tua volta para situações, para atividades do dia a dia também vai ser muito mais rápida, são cortes e cicatrizes muito menores.
Vale a pena você saber mais a respeito, tirar o medo que você tenha, ou talvez algum tipo de, sei lá, de repulsa ou de mito que você tenha na sua cabeça mesmo em ir ao urologista, e a gente fala isso especialmente para o público masculino desse programa, viu? E vá até a sua consulta tranquilo, meu senhor. Vá tranquilo, tá? Dr. Luiz Fernando atende na Unitá, Centro Médico, aqui em Rio do Sul, no Alpha Medical Center, no Eugênio Schneider, subindo um pouco o regional. Entre em contato com ele, é Dr. Luiz Fernando da Silva no Instagram, tudo junto. E você pode também, logicamente, mandar o WhatsApp para a clínica. Quem vai atender você vai ser uma secretária do Dr. Luiz e você vai entrar em contato para agendar sua consulta, que é o primeiro passo. 996001202, tá bom? E agora o recado é para a pessoa que faz tudo isso aqui funcionar, né? Nosso querido Toby. Achei que era eu. Não, achei que ele ia falar Gabriel. Gente. Que é isso, a gente já tá com câmera selfie aqui, né, Gabriel? Olha Fala só. sério. Então, se você quer, né, garantir a qualidade que a gente vem, inclusive, entregando, né, mostrando para vocês aqui no nosso talk, para o teu evento, para a tua palestra, para a tua aula, né, para a tua transmissão live. A gente fez um evento semana passada aqui, né? O Summit. O Summit, né? Então, muito legal, mais de 650 pessoas aqui, toda a estrutura era RSL, né? Então, o Tobias estava aí com a equipe, painel de LED, uma série de coisas. Então, toda essa tecnologia existe em Rio do Sul. O estúdio que nós estamos gravando, inclusive, ele pode ser utilizado por você que nos escuta. Mais ou menos, né? Vai mudar um pouquinho, né? Muito zelo, tá? E até porque a gente tem ciúme. A gente tem ciúme desse espaço, se vier viu? usar, a gente vai tirar o tapete. Nós vamos tirar uns badulac aqui de fundo, Mas é só encontrar lá Tobias RSL, né, no Insta e fazer contato aí. Ele com certeza vai te atender, vai te mostrar qual é a melhor opção para você ter a qualidade que você precisa. Porque até um tempo nós falávamos de foto, né? Vou fazer várias fotos, que é o que eu vou fazer depois, ia revelar, né, o filme, literalmente falando, e olha, não ficou bom. Hoje a gente fala isso com transmissão, né? Estamos aqui gravando há quase 1 hora, quando termina, olha, não tinha áudio, ficamos sem áudio. Daí já foi. Era o filme que queimou na hora de revelar. É verdade. Então, quer garantir isso? Traga um bom profissional. E hoje o Tobias com certeza é alguém que a gente assina embaixo. Ele é um cara que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, você sabia? Mesmo tempo. Tinha o Summit semana passada, ele estava fazendo programa lá comigo também no Bela Park, né, Tobias? Estava em 2 lugares ao mesmo tempo, gente. Após, né, a vinda do Dr. Luiz aqui, falando de cirurgia robótica e tal, ele já está operando à distância, né? Porque ele tem agora um Batmóvel que ele fica dentro do casulo lá e o evento acontece por todos os lugares. É uma propaganda antiga, né? O Tobias no cantinho da tela e a tecnologia por toda parte. Ele é o Dexter, gente, do Alto Vale. Maravilhoso. Então, siga lá, entre em contato, faça o seu orçamento. Se você quer, inclusive, fazer um podcast, você vai conseguir. Professor Rubens, vamos lá, porque tem o professor Juarez, tem o professor Rubens agora. No âmbito acadêmico, professor, o pessoal está muito atento agora ao que o ChatGPT pode proporcionar para os trabalhos, para os artigos, mas eu acho que a gente pode aqui destacar muito a linha tênue em que divide o uso consciente, o uso facilitador e o excesso também. As crianças, né, das suas salas de aula, elas já estão utilizando, os acadêmicos já utilizam, é uma coisa ainda meio nebulosa, assim, eles estão meio que estudando o chat. Como é que está hoje em dia? Então, eu, obviamente, por estudar, por entender muito sobre essa perspectiva, né, da importância, inclusive, do uso da tecnologia, eu acho que é super válido. Eu, enquanto professor, talvez muitos professores vão pensar, meu Deus, o que ele está falando? Mas eu acho muito válido, desde que nós saibamos utilizar com qualidade, que entra novamente a sabedoria digital. Saber usar a ferramenta de forma apropriada. E aí eu vou até parafrasear o próprio Juarez, que ele comentou isso assim que saiu o ChatGPT. Nós temos que utilizar para que ela nos ajude a sermos mais inteligentes, e não o contrário. Nós não podemos utilizar como sendo uma ferramenta para que a gente tenha ausência total de esforços, né? Ausência total de esforço. O professor pediu um trabalho sobre, pediu um trabalho sobre sustentabilidade. Vou lá no ChatGPT e pego totalmente pronto o trabalho. O que isso te agregou? Eu sempre faço essa reflexão com os meus alunos. Eles podem utilizar, eles devem utilizar com qualidade, com sabedoria. Eu uso na sala de aula em alguns momentos, abro lá, faço algumas interações com eles para que eles percebam que a gente pode usar com qualidade. Então não é fazer a cópia fiel daquilo que está lá, mas é usar
para que você possa se desenvolver. Porque o processo de aprendizagem acontece por uma série de questões, de conexões aí, né, dentro da nossa cabeça, que entra a neurociência, que explica isso. Então, a gente precisa fazer os neurônios se conectarem para que a gente aprenda. E isso, muitas vezes, exige esforço. E se nós utilizamos a ferramenta puramente para pegar um texto, pegar um material pronto e levarmos para a sala, o que isso te agregou? Isso não te tornou mais inteligente. Isso fez com que você tivesse uma informação. Mas aquela informação puramente não é sinônimo de que você está mais inteligente. A inteligência é você, por conta própria, você utilizando da tua capacidade reflexiva, crítica, de assimilar aquela informação e utilizar ela em diferentes contextos. Aí você está sendo mais inteligente, aí você é mais inteligente, mas a informação por si só não. Então o ChatGPT ele é uma ferramenta incrível para que a gente consiga utilizar, né, em vários contextos. Eu quero criar um roteiro para fazer um vídeo, para produzir um vídeo falando sobre reciclagem do lixo. Ele vai te ajudar, então ele te dá agilidade, mas não que seja apenas isto. Então eu tenho, assim, né, as minhas ressalvas com relação ao uso, mas sobretudo, né, o uso de forma qualificada. Então ela é uma ferramenta muito bacana, mas a gente precisa utilizar com sabedoria, com responsabilidade, tanto professor quanto aluno. Então ela não é a salvadora da pátria, mas ela pode sim ser uma facilitadora do processo. E a gente até tem que cuidar, né? Agora falando enquanto professor, né? Para não terceirizar a culpa para outros, né? Alguns entendem por talvez não se sentirem muito à vontade com esse mundo da tecnologia e tá tudo certo, cada macaco no seu galho, mas o mundo vem mudando e eu preciso me provocar a aprender algumas coisas, né? Trabalhando muitos anos já com formação de professores, enfim, eu já vi várias coisas que desagradam, né? Quando o assunto é desleixo, né? Mas porque quem muito se assusta hoje com o chat, enquanto professor, provavelmente nunca ouviu falar do Zé Moleza, né? Histórico isso, por isso que demorou um pouco para ser dado. É o cara que toca Meiga Senhorita. Zé Moleza Esse é o Zé Moleza. Um site que hoje não tem graça nenhuma, mas que na época ele era o néctar dos deuses para muitos alunos, que era um site com trabalhos prontos. Olha aí, por que eu não conheço, hein? Zé Moleza. Por que eu não conheço? Lá, né, no site Zé Moleza, no exemplo que o Rubens trouxe, reciclagem de lixo. Nossa. Você colocava o tema, ele não te ajudava a escrever, tá? Era um doc pronto já. Meu pai. Inclusive tinha lá, doc para tirar 7, doc para tirar 8,5. Então tu escolhia, olha, se eu tirar um 10, e era o que os alunos faziam. Olha, se eu tirar um 10, o Rubens vai desconfiar, eu sou um aluno 7. Vivo tirando 7, do nada eu vou tirar um 10, então escolhia um trabalho 8,5. Né? Era melhor do que eu, mas não era melhor do que a avaliação que o Rubens fazia sobre mim. Certo. Tá? Então isso sempre existiu, né? Para aqueles que querem surfar e querendo ou não, isso vai atrofiando, né? Que é o que o Rubens disse. Daqui a pouco eu terceirizo, eu, professor, preparando as minhas aulas só no chat, ou eu, aluno, escrevendo os meus trabalhos só no chat. O que não se usa essa atrofia, igual a atividade física. Você emburrece, você para de né? fazer, você perde. Você emburrece. Você emburrece, né? Ao invés de ficar mais que é a provocação que muitos vêm fazendo, né? Inteligentemente. Faça boas perguntas e ele te ajuda. Só pergunte o ABC, tu vai ficar burro. Né? É isso aí. Vai perder a capacidade. A gente citou o chat, até porque está na legenda do post, convidando vocês para acompanhar o nosso programa hoje aqui. Mas, Rubens, assim, além de citar o chat, que é o hype do momento, né? O que a grande maioria das pessoas comenta, e também os tradicionais WhatsApp, Instagram, Facebook, o que você indicaria para as pessoas, além dos acadêmicos, os empreendedores, pessoas que realmente querem sair do emburrecer para o inteligente, para aquilo que faz com que o cérebro seja estimulado? O que você indica hoje, dentro do que a gente conhece como cyberespaço, que ajudaria? Pois bem, a primeira questão que eu coloco, que é extremamente importante, indiferente de talvez onde você vai encontrar, porque se você for lá no Google e digitar portal para encontrar materiais sobre tal, vai aparecer milhares, bilhares de sites, por exemplo. Então nós precisamos aprender ou voltar a aprender a ler. Então a leitura ela é fundamental.
Indiferente se ela é no tablet, no iPad, se ela é física, num livro, mas a leitura ela é fundamental. Então, hoje nós temos várias ferramentas que nos auxiliam. O Google Acadêmico ele é muito bacana, porque ele traz uma série de artigos compilados de outras bases de dados que são qualificadas. Então, ele é muito legal, muito bacana. Ele é confiável. Ele é confiável. Porém, nós temos que utilizar aquilo que está lá. Nós temos que utilizar. Nós temos hoje uma plataforma que ela é uma plataforma que contempla várias bases de pesquisas e que os acadêmicos muitas vezes não usam, ou até mesmo os próprios empresários poderiam utilizar, mas eles acabam não utilizando por não conhecerem. Eu sempre cito, eu gosto de falar muito do portal de periódicos da CAPES. Né? Eu, enquanto professor, uso bastante. Lá você encontra muito material atualizado. Eu quero saber sobre inovação. Quero saber o que está se pesquisando sobre inovação. O portal de periódicos da CAPES contempla várias bases de pesquisas. Então, artigos de pesquisadores renomados estarão lá, artigos qualificados, então informações que são verdadeiras, que você tem como fazer a checagem daquela informação. Agora, se eu for simplesmente para o motor de busca do Google e digitar lá inovação, vai me aparecer em torno de, a última vez que eu fiz isso, de 200 bilhões de resultados. Eu não vou fazer a pesquisa nos 200 bilhões, não vou olhar, eu vou ficar apenas com a primeira página, não vou nem para a segunda página do motor de busca. Então, isso faz com que a gente não tenha uma pesquisa, uma busca qualificada. Então, eu tenho que saber onde buscar e eu tenho que, de fato, usar aquele material. Não adianta apenas encontrar. Então, eu fui lá, busquei um material sobre inovação. O que você vai fazer com esse material? É isto que é o diferencial. É o que você vai fazer com aquilo que você encontrou. Assim como o que você vai fazer com a ferramenta que tem disponível, seja ela para participação, então eu tenho que saber participar, seja para uma pesquisa acadêmica, seja para um gerenciador financeiro, eu tenho que saber utilizar. Né? Eu tenho que saber utilizar, porque se eu não sei utilizar, eu não vou me apropriar daquela ferramenta de forma qualificada. Não adianta nada, né? Não vai adiantar nada. É feito aquela empresa que, sei lá, contrata uma auditoria, levanta uma série de dados. O que faz com aqueles dados? Nada. Pagou uma nota para saber tudo a respeito plano de negócio que fica na gaveta. Tudo do consumidor, do estoque, porque tudo que tem que fazer tá lá, mas o que faz com os dados não faz nada. Então, assim, é muito isso do dar o pulo, né, do gato, de sair da teoria e partir para a prática. Eu vejo muito isso, assim. A teoria seria você ter baixado o aplicativo, você saber os caminhos de chegar até esses locais que o Rubens comentou, mas de nada fazer no dia a dia. E o negócio é realmente a usabilidade. Também acho que isso se aplica muito, assim como na nossa infância, a gente, nas primeiras vezes, quem lembra, pegava a bicicleta e tinha medo, tinha que ir com as rodinhas atrás, você ia cambaleando, você devia cair algumas vezes, até que hoje você anda com uma bicicleta 2 rodas, um padrão que eu faço de comparação muito simples, mas para você que está nos ouvindo entender, que lógico que de início você não vai ser ótimo, mas para você chegar no ótimo, você tem que ser ruim, tem que ser mediano, tem que ficar bom, aí você chega no ótimo. Então não desista, mesmo que você esteja ruim hoje, continue, se acerque de pessoas que realmente saibam, né? Acho que, Rubens, você está à disposição para o pessoal também, a gente está deixando o arroba dele nas postagens de convite para esse programa, mas qual que é mesmo para a gente passar para o pessoal da rádio, então, Rubens? Meu nome é Rubens Staloch, com 2 S mesmo, Staloch, então, S-T-A-L-O-C-H. Então, vocês podem me procurar, vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo. Eu adoro discutir, adoro conversar. Então, tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, coloco isso como uma missão, como um propósito de vida. Né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de fazer com que as pessoas reflitam comigo. Então, não existe aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Então, existe aquele que se esforça para aprender, aquele que se esforça para ser um indivíduo melhor. Então, eu estou, né, como você comentou, disponível, então me procure, me usem, eu sempre falo isso para os meus alunos, me usem no bom sentido, e gosto quando me procuram, porque também é uma forma de repassar aquilo que eu venho aí estudando há praticamente uma década, né, no meu processo de formação. E dizem que, inclusive, acho que comprovado cientificamente, qual é a melhor maneira de você aprender mais? Ensinando, né? Ensinando, com certeza. É dessa maneira que você reforça mais cerebralmente falando, neuralmente falando,
todo o conteúdo que você já aprendeu. Então, vocês ajudam, inclusive, o Rubens. Indiretamente ou não, né, Rubens? Com certeza, com Troca certeza. sempre é válido troca, né? Especialmente nessas horas, assim, de conteúdos muito densos, né? Que parecem difíceis, mas na verdade são fáceis, né? Só trazer pra consciência. É clichê também, né? Mas é isso. Quando a gente traz, por exemplo, alguém que sabe de algum determinado assunto mais do que eu tô tendo a oportunidade de evoluir, né? Lógico. Diz um ditado corriqueiro aí que quando você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Porque daí você chegou no teto, né? Então quer se desafiar? Vá para outra mesa. Encontre um Rubens que conheça de coisas que você não conhece e ali você tem a oportunidade de aprender. E continua migrando, né? Porque você vai ficando com o melhor que existe em cada mesa. É isso aí. Sair da Show de zoninha de bola. conforto, né, povo? Olha só, semana que vem a gente tá de volta a partir das 13h20 no Instagram. YouTube a gente pode tentar ao vivo, né, Tobias? Sim, estaremos ao vivo, mas certamente o nosso episódio vai estar na quinta-feira upado lá e na Rádio 93 a partir das 19 horas na terça também, sempre com episódios inéditos, tá bom? Aproveitem então. Se vocês quiserem maratonar, inclusive, deixa lá a sua inscrição, o seu comentário pra gente saber que você está acompanhando via YouTube, tá bom? Rubens, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Eu quem agradeço. Eu não posso deixar de pagar uma promessa, então eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos Muito de bem. arquitetura, de engenharia, da área de gestão. Então eu prometi que eu ia mandar um abraço para eles, então não vou citar nomes, obviamente, para não ser injusto, mas sintam-se todos abraçados e não esqueça, obviamente, de fazer os trabalhos que vocês devem estar aí incumbidos, né? Gente, mas é muito professor Girafales, né? Assim, ó, é pão, Isso pão, aí. queijo, queijo. É isso aí, Rubens, muito bom. Show. E vão ser relembrados às 19 na rádio. Às 19, não, 3 vezes eles vão ser relembrados no YouTube também, tá? Olha aí, ó. Semana que vem estamos de volta, né, Sir Isso aí, Gabriel? com o Juarez, né? Esperamos, Com o né? Juarez aqui, que tá sobrevoando, né? Uma Podia ter pessoa botado chique. um aviãozinho, a gente É outro esqueceu. naipe, Então tá povo. bom. Até, hein? Boa semana Valeu. pra vocês. Tchau.